OEB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Colega economista, prezada telespectadora, prezado telespectador, é um prazer estar com vocês mais uma vez aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E hoje temos um convidado muito especial, um especialista na área portuária, um especialista na história do Porto de Santos, um especialista sobre o futuro que o Porto de Santos terá com esse processo de desestatização, ou seja, de privatização. Me atrapalhei um pouquinho aí. Mas, e esse nosso convidado especial, tenho a honra de recebê-lo, junto com o nosso querido vice-presidente, professor Barnabé, que é vice-presidente da Ordem dos Economistas do Brasil. E o nosso convidado é o professor doutor Américo Barbosa, que é o CEO do Grupo Ego Comunicação Estratégica. Professor Américo, é um prazer tê-lo conosco aqui na Ordem dos Economistas do Brasil. Muito grato, e você não foi nada econômico nos elogios, por favor. Eu não sou um especialista em Porto, mas eu sou um especialista que me importo com os destinos do Porto na sua relação com a cidade. Então, como nós temos uma empresa que atua em Santos há muitos anos, eu me senti na obrigação de também retribuir um pouco com aquilo que a gente formula diariamente, que é o nosso pensamento / conhecimento / sentimento. Então, bom, vai acontecer o ano que vem duas coisas. A comemoração no começo do ano dos 130 anos e imediatamente, provavelmente, que o governo tem noticiado, que é a desestatização do Porto de Santos. Então, nessa hora, eu entendo que é fundamental valorizar o que eu costumo brincar e chamo de wisdom clusters, né? Clusters de sabedoria, trazer a discussão, que é pouco feito no Brasil, de maneira consistente. Conteúdos relevantes, vivos. Então, eu entendo que a Ordem dos Economistas do Brasil ela é riquíssima em conteúdos vivos, ou seja, aqueles conteúdos que geram outros conteúdos nas pessoas, né? E isto é fundamental, e nós criamos os 3 webinários, né, alicerçados na economia e finanças, porque qualquer grande empreendimento, obviamente, tem que ter uma visão, um pensamento, uma subestrutura, né, econômico-financeira, obviamente. Mas também a gestão, como é que vai ser gerido isso, sabe? Quem vai ser o administrador? De que jeito vai administrar? Depois, como vai ser essa infraestrutura? Essa infraestrutura vai afetar como as pessoas? Afetar em termos logísticos, em termos sociais e em termos psicológicos. E, é claro, também o econômico, etc, etc. Né? E, por último, o regulatório. Como é que está sendo feito isso? Então, a gente falou assim, bom, nós precisamos trazer esses conteúdos vivos, né? E a Ordem dos Economistas, com certeza, é riquíssima em pessoas e conteúdos, e vamos levantar poeira. Não simplesmente buscar as fontes de sempre, não, mas buscar as fontes vivas que não necessariamente são ouvidas constantemente. Então, eu acredito que esses 3 webinários, que a gente chamou de uma jornada, né, de webinários, eles vão ter essa indução, eles vão induzir, né, reflexões. Então, vamos lá, para ter reflexões sobre uma obra desse tamanho, tão importante, é fundamental que haja isonomia, para todos que queiram participar, né, nesse processo, que haja transparência total, que haja uma regulação jurídica que seja justa e igual para todos, né, que haja diversificação dos players. Né. Não tem mais cabimento, por exemplo, alguém dominar o porto, porque aí o custo do Brasil, eu nem preciso dizer isso para economistas, né, brilhantes como vocês são, vai disparar. Então, em termos como origem de preocupação, fundamentalmente foi isso que gerou em nós, e por isso que a gente não foi buscar nem patrocinadores nem nada, para que haja uma liberdade total de exposição, né? Mas fomos buscar, sim, apoios que julgamos importantes, né? E agradeço desde já a Ordem dos Economistas do Brasil
estar junto com a gente nessa jornada, né? Porque é fundamental que a gente mostre posição, né? Eu entendo que vai ser importante para o Porto, mas vai ser importante também para as entidades que estarão apresentando os seus pontos de vista, né? Eu gosto muito de uma frase que pouca gente conhece do Tiago. E ele disse isso: só se coça quem sente coceira. É brilhante. Então eu entendo que nós, que trabalhamos com conteúdos gerativos, vivos, temos obrigação de provocar coceira para que elas sintam o que elas estão ouvindo, o que elas estão lendo, e não simplesmente mastiga, engulo e acabou. Professor Américo, parabéns por esse modelo de formato, parabéns pela realização desse evento, muito oportuno nessa hora histórica que o Brasil caminha para o caminho da privatização, principalmente no Porto de Santos, que é importantíssimo para a economia brasileira. Mas, em função desse novo formato, nós estamos falando aqui com muitos economistas, mas não só economistas, nós temos cientistas jurídicos, empresários, CEOs de muitas empresas. Querendo participar desse webinário, como faz? Qual é o procedimento do economista, do empresário, do CEO, enfim, das pessoas que queiram participar desses 3 dias de webinário? Qual é o caminho para tal? Então, nós vamos deixar disponíveis aqui na UEB um link para todos que quiserem entrar, poderem entrar e participar. Perfeito. Ótimo. Nós agradecemos e, claro, que nós deixaremos para que os nossos associados possam participar desse evento. E podem multiplicar. Então, a pessoa que recebe o link pode passar para outros à vontade. A gente quer mesmo é que haja uma participação sensitiva, real, né? Neural, vamos chamar assim. E se alguém tiver algum interesse de sugerir ou passar alguma informação sobre a privatização, sobre a história do Porto de Santos, qual é o procedimento, professor? Pode passar através dos nossos contatos que nós temos, pode passar, Anabé, por exemplo, para você que vai estar fazendo uma exposição, seria interessante você ser o porta-voz dessas ideias, desses pontos, né? E, no meu entender, poderiam os associados concentrar em você, para que você, que vai fazer uma exposição, né, que vai fazer inclusive na abertura, e já poderia colocar as coceiras, como eu digo, né? As coceiras são fundamentais, né? Nós somos, às vezes eu brinco, nós somos dermatologistas, né? Tratando coceiras pelo corpo todo, né? Professor, e como o senhor imagina que deva ocorrer a desestatização? Como deve ocorrer essa desestatização, essa privatização? Você vê que até a palavra já é complicada. Imagina, é verdade. Eu me atrapalhei também. Privatização, entre aspas. Então, o que acontece? O próprio termo, né, desestatizar algo que estava estatizado, né, por que foi, então, estatizado? Já que no começo era privado, né, o Porto teve todo o seu início, né, todo o seu início foi privado, né, os Guinle, as famílias que puseram o Porto de Santos em pé e funcionando bem, né? Mas, enfim, ninguém sabe, exatamente por isso. É uma caixa de Pandora. Ninguém sabe o que vai sair de lá, se vai sair coisas ruins ou coisas boas, né? E por essa preocupação, para que essa pergunta seja respondida, né, a gente vai ter que antes exigir algumas coisas. Porque o brasileiro tem medo de exigir. Esse é um ponto, assim, de uma passividade, de uma omissão como cidadão que me preocupa muito. Então, nós todos temos o direito de exigir transparência, nós todos temos o direito de exigir isonomia, nós todos temos o direito de exigir uma regulação justa, nós temos todos o direito de exigir respeito aos contratos existentes, por exemplo, né? Então, assim, esse composto digamos assim, de uma ética mínima, nós temos todos que exigir.
Como é que nós exigimos? Com bandeiras na rua? Não. Cartazes? Não. Participando, produzindo espaços, né? Produzindo espaços mentais, principalmente. Né? Está tudo muito assim agregado, já conceitos muito congelados, muito fossilizados no Brasil. E ultimamente, pior ainda, é uma fossilidade total. Né? Os pensamentos estão muito fossilizados, até na área acadêmica. Eu, há um tempo atrás, até o professor Barnabé viu, né, numa reunião da universidade, eu falei assim, olha, boa parte das universidades viraram IMLs. Aí o reitor falou, como assim, professor Américo? IML, o senhor quer dizer Instituto Médico Legal? Eu falei, sim, porque nós estamos estudando apenas cadáveres do conhecimento. Cadê o conhecimento de ponta? Cadê o conhecimento vivo, né? Infelizmente, boa parte das universidades estão fossilizadas. Não é isso, professor Barnabé? Nós temos conversado muito, com muito prazer, sobre esses assuntos, e até às vezes eu penso, nós estamos conversando aqui, a nossa conversa interessaria a muita gente. Então, cadê o espaço dessa conversa, né? Então, o que nós estamos querendo criar, na verdade, é espaços, não só nesse evento. Acabou esse evento, a gente pensa em criar outros eventos, talvez um só aqui com vocês, para levantar poeiras, levantar coceiras, mas não parar aí, fazer constantemente. O que é preciso fazer é coçar os nossos neurônios aqui no Brasil. Nós temos ficado muito fossilizados, muito calcificados. E isso é uma omissão nossa, porque faz com que a sociedade, a política e todo o resto assuma posições, porque ninguém criou espaços antes para incomodar determinadas posições ruins para a sociedade, ruins para o desenvolvimento, ruins para a economia e por aí afora. Mesmo considerando que o atual ministro da Infraestrutura é um dos mais contemporâneos, ele procura se atualizar, mas essa desestatização já não está encomendada, já não tem um processo quase pronto. Eu tenho lido alguns depoimentos do ministro dizendo que ele fez experiências em outros portos menores para depois colocar em prática aqui em Santos. Não teria que existir um cuidado maior, mais amplo, para chamar e ouvir a opinião de todos os participantes antes de trazer alguma coisa pré-moldada pública, com a visão pública e não com a visão privada, que é o que gera riqueza? Eu não tenho a menor dúvida, e por isso nós estamos fazendo este evento, para que ele forneça, e depois nós vamos fazer um clipe em grande, viu, de tudo que foi dito por todos, e vamos enviar para o Tarcísio. Eu acredito que o Tarcísio tem boa vontade de ouvir uns eventos lá na B13, onde ele estava presente, e ele me pareceu sempre uma pessoa muito aberta a isso, né? E que ele quer discutir. Então, eu acredito que nós tenhamos uma oportunidade de, exatamente na linha que você falou, Barnabé, de contribuir com algumas coceiras, não é assim? E quais seriam os principais temas que serão tratados nesses 3 dias, professor Américo? Nós demos assim uma grande liberdade para que todos, né, dessas 4 áreas, pilares que nós falamos, formulasse o seu conteúdo, mas sempre com essa visão. O que nós queremos provocar? Transparência do processo, isonomia, certo? Regulação jurídica e uma infraestrutura logística. A gente até já falou, o que precisa é um pensamento logístico em tudo isso, né? Que leve em conta o fluxo, a circulação de ideias, leve em conta, sabe, a não ter barreiras e, no fundo, realmente provocar um custo Brasil inteligente, competitivo, né? E, acima de tudo, que respeite as necessidades socioeconômicas de todos os envolvidos. Como o senhor imagina, considerando que hoje é do governo federal a responsabilidade da gestão do Porto de Santos, esta desestatização é tirar esse monopólio público para passar para o monopólio privado. Como se faria isso de forma em que você consiga
proteger todos os outros pares desse monopólio, para simplesmente não existir uma troca de um monopólio público para o monopólio privado. O que tem que fazer para isso? E Barnabé, você tocou uma coisa excepcional. Talvez fique pior o monopólio privado do que o monopólio público. Que o monopólio privado, se for para alguém que tem interesses demais no seu negócio, pode provocar uma competição totalmente desonesta, por exemplo. Tá? Ou tirar a competitividade dos outros fornecedores de serviços. Porque quem está no porto, quando assim, cobra o pedágio da entrada para o porto, tem a gestão do custo de você utilizar o porto, é o pedágio. Ora, se esse custo ficar elevado demais para a maioria, tira a competitividade. E aí talvez crie um problema muito sério. Então, isso tudo é que tem que ser discutido. Se todas as partes que interagem hoje no porto não tiverem respeito pelas suas ideias nesse processo, poderemos ir para um modelo muito ruim. Mas se houver uma respeitabilidade a todos aqueles participantes do negócio chamado porto hoje, então nós teremos algo muito inteligente e muito justo. Então, na verdade, assim, o que é importante é que todos sejam considerados importantes no processo. Só isso. Lógico que eu não tenho modelo, mas eu tenho certeza que se houver várias janelas abertas, o ar que vai correr dentro disso vai ser um ar bom e não há um ar viciado. E sendo um ar renovado, nós teremos o modelo final o melhor possível. Até melhor do que hoje os modelos estão sendo usados como paradigma, né? Porque o Porto do Espírito Santo não é o grande modelo para ser utilizado. Tem que se ver lá fora, tem que se ver os grandes modelos que já chegaram a resultados. Não precisa inventar a roda, mas pode-se inventar uma roda melhor. Não é assim? E hoje são muitos os participantes do Porto. Se bem que o custo Brasil, por ser uma gestão pública, é muito alto, né? O custo do Porto de Santos hoje é um dos maiores custos do Brasil, principalmente para importação e exportação. Então, a privatização, mesmo sendo um monopólio natural, como chamam os economistas, monopólio natural é aquela atividade econômica que só funciona sendo um monopólio. Mas a implantação, a transformação do público para o privado tem que considerar todos esses participantes do porto para que eles não fiquem marginalizados no processo de privatização. Qual é o caminho que o senhor acredita que deva o governo fazer para que evite esse monopólio nefasto? Então, primeiro a transparência, porque na medida em que você diga exatamente o que pretende e dê oportunidade de opiniões efetivas que possam mudar o processo, né, para que haja uma equalização. Não há equalização. E não é só isso, você tem que pensar em todo o contexto, né? Então, vamos desestatizar o porto. Desestatizar o porto. Tá, mas ele continua não podendo receber os grandes navios hoje do mundo de 440 mil toneladas. Então, vai ter que ter uma dragagem diferente, né? Que há pouco tempo atrás a gente falava dos navios de 220 mil toneladas, agora já tem os de 400. Se um navio desse porte não conseguir entrar no porto, por exemplo, né? Estou dando um exemplo bem lá na ponta, né? Então, o porto é uma coisa muito mais complexa do que a gente imagina. Por isso é que preciso colocar todas as partes que fazem o porto acontecer numa mesa, para poder, de fato, considerar isto no modelo final do porto. Vamos pedir um segundinho para o nosso colega economista, para a nossa telespectadora, para o nosso telespectador, e já retornamos. Um segundinho. O que nos move e nos transporta para o futuro. Dinamismo para acompanhar as evoluções tecnológicas e os novos modelos de negócios. Dinamismo para inovar. Se superar as expectativas é importante para você, é importante para nós também. Oferecemos soluções completas para potencializar o crescimento sustentável do seu negócio e projetá-lo para o futuro. Esteja onde estiver, conte com a gente. A economia é uma ciência social que estuda o problema da escassez.
toda e qualquer sociedade tem recursos escassos, até as sociedades mais ricas. Sempre haverá problemas de escassez de recursos. E este é o centro do estudo da economia. Temos 3 problemas fundamentais: o que produzir, o como produzir e para quem produzir. O profissional economista possui sólida formação teórica e prática e visão metodológica global da ciência econômica e sua importância. Ele possui consciência criticamente aberta sobre a realidade socioeconômica do país e assume uma postura responsável no tocante à sua atividade profissional. Preocupado com a missão de dar a sua colaboração para o desenvolvimento sustentável da nação, o profissional economista segue à risca cada palavra de seu juramento. OIB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Colega economista, prezada telespectadora, prezado telespectador, é um prazer tê-los conosco aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E estamos conversando com o professor Américo Barbosa. Ele é muito modesto, mas pelos conhecimentos que ele já emitiu, sabemos que ele é um profundo conhecedor de todas as questões que envolvem o Porto de Santos. O Porto de Santos, professor Américo, está na minha lembrança quando chegamos ao Brasil, vindos da Espanha, num dia 21 de fevereiro de 1954. Chegamos em Santos e depois chegamos em São Paulo, enfim, foi uma outra época, né? Uma outra época. Mas, ô Manolo, quase chegamos juntos, hein? Que eu cheguei em 59 em Santos. Ah, é? Olha aí, somos quase contemporâneos na chegada. Mas Américo e Barnabé, além das questões de modernização do Porto de Santos, uma nova dragagem, a questão de receber aqueles navios que vão pelo canal do Panamá, Panamex, né, navios enormes. Há uma mudança necessária no Porto de Santos para torná-lo mais moderno e mais eficiente. Mas há uma questão que me preocupa muito, que é a questão da autoridade portuária. Você tratou muito bem essa questão, mas eu vou colocá-la com unhas, de uma faca nos dentes aqui. Vamos supor que uma dessas grandes companhias de navegação, dessas que são donas digamos, da navegação mundial, acabe sendo a vencedora e acabe sendo a autoridade portuária. O que pode ocorrer? E vai ocorrer, certamente, já que se uma autoridade portuária for uma empresa particular, ela tem interesses próprios e poderá deixar uma dezena de navios esperando lá a entrada no porto, criando custos adicionais para tirar fora essas empresas ao longo do tempo da rota do Porto de Santos. Ou seja, a meu ver, a questão da autoridade portuária, ela deve continuar com um agente público. A Constituição Federal permite que seja a União, que seja o Estado, que seja o município. Vamos lutar no sentido de envidar esforços, né, para que o município de Santos acabe se candidate a ser autoridade portuária, porque é um agente público. Claro, a autoridade portuária terá que ter um número bastante pequeno de pessoas trabalhando, terá que ser extremamente eficiente, mas não vai ter esse lado de aquele navio entra antes, aquele fica depois, que isso ocorre quando há empresas concorrentes. Então, é mais dizer que a autoridade portuária é algo extremamente importante. E passo a palavra agora para o professor Barnabé e para você, principalmente, Américo,
para que, nos minutos que nos faltam, você e o Barnabé dialoguem sobre esses 3 webinários aí que você está a realizar nos próximos momentos do tempo. Mas, meu muito obrigado e conte com a Ordem dos Economistas do Brasil. Professor Manolo, eu deixo esse tempo final para o professor Américo, nosso convidado, e certamente participará junto conosco na Ordem dos Economistas. Mas, respondendo ao Manolo, eu acredito que 2 coisas são fundamentais. Primeiro, regulação. Regulação, ou seja, se alguém entrar que possa prejudicar a competitividade, tem que ser contido de uma maneira regulatória. Segundo, representatividade. Então, os outros participantes de todo o processo têm que estar representados nessa mesa, né, nessa empresa que vai fazer a gestão do porto. Então, claro que vai ter que ter uma agência do governo que olhe esse todo, não tem a menor dúvida disso, tá? Então, e é por isso que a gente está buscando o quê? Fomentar representatividade. Então, toda essa discussão é para que os agentes econômicos, os agentes jurídicos, os agentes de infraestrutura participem dessa modelagem, e de tal maneira que seja muito difícil alguém ficar dono do negócio e impor regras aos outros, o que seria muito prejudicial, com toda certeza. Muito bem colocado, Manolo. Eu acho que essa é uma das grandes preocupações, com certeza, dos agentes do negócio portuário em Santos. E eu queria dizer para você o seguinte: nós viemos como imigrantes por Santos, e Santos tem uma característica muito bonita. Foi o único porto do Brasil que nunca recebeu navios de escravos. Foi uma coisa bonita mesmo. Bem, Américo, professor Barnabé, infelizmente o nosso tempo acabou. Fizemos uma brilhante reunião, uma brilhante entrevista. Temos muito a agradecer ao professor Américo Barbosa. E conte conosco nesses webinários e em outras entrevistas aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. Será sempre uma honra, muito grato. Então, um grande abraço a você, meu caro economista, a você, cara telespectadora, caro telespectador, e até o próximo programa. OIB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil.